Olha, nós mostramos aqui no Balanço Geral desta semana que a cidade de Catanduva decretou estado de calamidade financeira devido às dívidas deixadas pela administração anterior. E agora, mais uma cidade da nossa região decretou o estado de calamidade financeira. Desta vez, Ariranha. Sem dinheiro em caixa, o município acumula uma dívida de 15 milhões de reais. Veja os detalhes na reportagem do Nelson Júnior. A Prefeitura de Ariranha precisou decretar estado de calamidade financeira para tentar recuperar a saúde dos cofres públicos. A antiga administração deixou o caixa vazio e uma herança de 15 milhões em dívidas. A medida foi a forma encontrada pelo atual prefeito para parcelar os débitos antigos e iniciar um novo governo. O relatório elaborado pelo Gabinete de Gestão, montado para levantar o tamanho do rombo deixado, detectou que nem as contas básicas, como energia e telefone, foram pagas. Nós estamos sobrevivendo exatamente somente do ICMS que é repassado pelo governo do estado. Porque o nosso FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, está bloqueado em virtude de não ter sido honrados compromissos junto à Receita, que são débitos contraídos do INSS e do PASEP. A situação financeira em Ariranha é tão séria que os funcionários municipais ainda não receberam nem os salários de dezembro e muito menos o 13º. A dívida com pagamentos e rescisões chega a 4 milhões de reais. A frota municipal está quase toda sucateada. O único caminhão próprio para a coleta de lixo não tem motor. Essa retroescavadeira usada para recolher entulhos não tem uma das rodas. E os veículos que possuem estão com os pneus carecas. Até carros novos, como este utilitário ano 2012, foi tirado de circulação porque a porta está caindo. Mais da metade da frota escolar não anda e as poucas ambulâncias estão na mesma situação. Esses veículos vêm sendo arrumados emergencialmente para não prejudicar o retorno às aulas e também o transporte de pacientes. A situação está precária. Já foram encaminhadas várias vezes e nenhuma providência foi tomada. Nós estamos fazendo o máximo possível de esforço para arcar com as despesas que eram de pagamento de funcionário e, por outro lado, duas vias importantes, que é a saúde e a educação. Nós montamos uma saúde nos bairros, que é os chamados PSF, e, por outro lado, montamos uma outra equipe para dar atendimento 24 horas por dia no hospital com um pronto atendimento. E estamos também reorganizando já de início toda a área da educação, porque as aulas já começam no início de fevereiro, então nós tivemos também uma preocupação especial com a nossa educação. Ariranha é a segunda cidade da região a decretar estado de calamidade financeira. No começo da semana, Catanduva recorreu à medida para tentar parcelar mais de 60 milhões em dívidas deixadas pela antiga administração. A crise financeira atinge principalmente os setores da saúde e educação. A volta às aulas, inclusive, pode ser prorrogada, porque a prefeitura não tem transporte e faltam professores. É uma situação séria, hein? Olha, sobre esse assunto eu vou conversar aqui no estúdio do Balanço Geral com a socióloga Lenina Vernucci. Vernucci ou Vernucci? Eu não sei, na verdade. já Tem gente que fala dos dois modos. Fala dos dois modos. Então tá bom. Bom, como que você vê essa situação agora, início de ano, né, novos prefeitos, novos administradores e essa situação enfrentada por muitos deles, né, isso daí não é exclusividade daqui da nossa região, em todo o Brasil, até por conta desses momentos difíceis que a gente passou e ainda está tendo reflexos dele, né, vai por muito tempo ainda ou por um médio período para ainda a gente ficar aliviado e tirar a cabeça da lama, né? Como é que você está vendo esse momento? Eu acho que os municípios, de maneira geral, vão enfrentar isso, né? Ainda estamos em uma situação nacional muito complicada, com o processo que teve do golpe, do impeachment e tudo mais, e o reflexo que isso tem na confiança que as pessoas têm dos políticos, né? Então a gente já chega, acho que sem confiar que eles vão conseguir fazer alguma coisa, porque já tem todas as dívidas, já tem a crise e já tem essa raiva, esse ranço que ficou, né? Mas a prefeitura vai ter que continuar com o seu papel de dialogar com a população, de tentar fazer com que a população entenda, e eu acho que isso é uma das coisas que é difícil da gente entender, da importância que os impostos têm,
não no sentido de cobrança em algumas coisas. Por exemplo, o imposto em cima de produtos que prejudica muito o trabalhador, porque ele acaba pagando 2 vezes os impostos, né? O imposto que ele já paga, que tem que pagar, mais na compra dos produtos. Mas a importância de entender que esses impostos é a única forma que os municípios têm de arrecadação financeira do município, fora as verbas que são transferidas via projetos, via o fundo de participação dos municípios e tudo mais. E aí a gente tem que, então, ter uma forma de fiscalização efetiva da aplicação desses impostos nas coisas públicas, né? Então, acho que o que mais falta é essa questão da transparência, né, do diálogo da prefeitura com a população para mostrar que a arrecadação está sendo revertida em benefício da população. E talvez isso é uma das coisas que não é feita. Além do que, eu acho que também a questão da autonomia dos municípios. A Constituição de 88, ela coloca que os municípios têm uma autonomia para poder gerir os seus fundos e tudo mais. E essa autonomia não acontece. Pelo que eu tinha lido de 2016 mesmo e 2015, 80% dos municípios não conseguem ter uma receita própria. Depende de dinheiro que é repassado. Então, são poucos municípios que conseguem gerir seus próprios recursos, que conseguem ter receita suficiente para isso. É muito grave isso, né? Eles não conseguem se manter sozinhos. Nem tudo que é arrecadado ali volta para o município. Não volta. E aí é interessante assim, como que isso vai gerando, né, uma bola de neve. As coisas que o município deveria arrecadar para poder trabalhar por conta, ele não dá conta, ele não tem suficiente para isso. E as coisas que são função do Estado, por exemplo, a questão da merenda, é verba estadual, mas que é o município que vai estar gerenciando isso. Ele recebe menos do que deveria. É mais ou menos 30 centavos que é repassado por aluno. E a gente calcula que o aluno precisa de pelo menos R$ 2,50. Isso é um cálculo que foi feito nas reportagens que eu estava lendo, para poder, de fato, o aluno ter a alimentação. Então, quer dizer, o município tem que complementar essa verba, e a verba não deveria ser do município. E aí, aquilo que deveria ser verba do município, ele não tem. Então, vai ficando sempre um acúmulo de dívidas, né? A gente viu aí, hoje, dia 18 de janeiro, a gente já viu 2 cidades da nossa região decretando estado de calamidade financeira, ou seja, os atuais prefeitos que foram eleitos, né, no ano passado, estão assumindo, com 18 dias à frente das prefeituras, já estão vendo que a coisa está complicada, já estão, quase uma forma de alertar a população. Olha, aqui o que eu prometi vai ser difícil eu cumprir até, porque a situação veio complicada. E eu citei um fato aqui, que a gente tem que ver aqui no Brasil mais administradores e menos políticos. Eu acho que muita gente que acaba entrando à frente dos municípios são bons políticos, mas maus administradores, ou então deixam por conta de outras pessoas e aí acaba dificultando a aplicação dessa verba, a boa aplicação e o bom uso do dinheiro público. Você acha que isso daí também tem que ser visto até pela própria população, para saber escolher, mas saber que aquela pessoa, né, tem que saber controlar as contas bem, não só fazer obra para mostrar para o povo, para se garantir na política? Eu acho que o grande problema é que a estrutura do nosso sistema político, né? E não adianta indivíduos, não é uma questão de que um político individualmente vai conseguir resolver. Por quê? Porque a gente tem um sistema que é por si só muito corrupto, que depende dessas aparências, que depende de financiamento, e aí você tem então políticos que vão pedindo acordo, que vão negociando com empresa aqui e ali, e depois tem que estar devolvendo para essa empresa alguma coisa, que seja encargo, que seja apoio, que seja isenção fiscal, não sei. E aí você tem, então, políticos que ficam amarrados e não tem o que fazer. E falta fiscalização para ver se essas empresas que estão recebendo dinheiro do município ou qualquer outro repasse estão, de fato, cumprindo com aquelas obras que ficaram de fazer. Porque aí você tem várias obras, grandes obras, que não geram nada. A lei de responsabilidade não veio para corrigir isso, para não ficar dívida para o futuro administrador? Como é que funciona isso? E agora a gente está se deparando aí com 2 cidades realmente em situação precária, né? Quer dizer, dinheiro entrou, não foi bem colocado, né? Se aconteceu outra coisa errada, isso daí cabe às autoridades, mas essa lei não veio para corrigir isso, porque antigamente era uma bandalheira, não é verdade? Isso daí não trouxe uma correção?
Então, nós estamos num país de boas leis e pouca funcionalidade dessas leis, né? A lei veio, a lei é interessante, mas ela não está sendo aplicada. Se ela fosse, a gente teria mais de 95% dos municípios fechando no vermelho, no ano de 2006, né, que estavam fechando no vermelho, que poderiam ter prefeitos, inclusive, presos. Então, essa lei, ela tem, para ela ser de fato aplicada, a gente precisaria primeiro repensar como que esses políticos e os seus assessores e a estrutura do nosso sistema político pode melhorar a intervir de fato numa sociedade melhor. Porque assim, é complicado a gente falar da questão local, né? Eu vejo que tem essas cidades que estão numa situação de calamidade, e eu acho que Rio Preto não vai estar muito diferente, além, né? Mas vai muito além. É uma questão da própria estrutura do sistema. O sistema que a gente tem, o sistema capitalista, ele é um sistema que, por si só, ele gera mecanismos de que vai gerar desemprego, que vai gerar fome, e é interessante porque é o sistema que mais produz riqueza, né? É um sistema que hoje a gente tem alimento. A gente tem comida e tem pessoas passando fome. A gente tem casa e tem pessoas sem moradia. Porque é um sistema que, por si só, ele precisa dessa desigualdade para sobreviver. Então, a gente tem que pensar não em salvadores. Não, lógico, uma pessoa que sabe administrar vai ser melhor do que um político que não sabe administrar. Mas, individualmente, ele não vai dar conta de mudar. Porque, para ele chegar na máquina, ele precisou de apoio. Ele precisou de conchavo político. Ele fez alianças. Né? E aí, onde fica a devolução disso? Né? A pessoa que deu dinheiro para a campanha vai cobrar isso depois. Então, esse sistema todo precisa ser mudado, senão a gente não consegue. E aí, fazer lei não resolve se a gente não vê essa lei sendo realmente aplicada. Por exemplo, o portal da transparência é fantástico, né? A gente poderia estar acompanhando tudo aquilo que a gente tem sendo aplicado pelos nossos governantes para a vida pública. Só que quantos governos realmente vão lá no portal da transparência e atualiza? A maioria das vezes você tem lá o nome da prefeitura, o prefeito, o símbolo, e não tem atualização daquilo. Então, assim, não adianta a gente ter os mecanismos se a gente não tem quem fiscaliza. Eu acho que tinha que aumentar, inclusive, o poder da população de fiscalizar, melhorar o diálogo com a população, os conselhos, né, que a gente tem uma lei que fala da importância dos conselhos, mas eles são só consultivos, eles não têm capacidade deliberativa. Então, falta um diálogo com a população para a população, de fato, poder cobrar dos seus representantes a verba que aquilo é destinada. Né? É um longo processo, é um longo caminhar. É um longo caminhar, Não mas que é possível, que é bem possível de ser feito. E não precisa nem de aumentar a verba. Eu falei da importância dos impostos, mas não estou falando, vamos aumentar os impostos. Não precisa. O que a gente tem é suficiente. O problema é os desvios que esses impostos estão sendo levados. Né? Eu falei, por exemplo, da merenda, a gente tem até a CPI da merenda, que eu não sei nem o que virou até agora. Por quê? Porque a gente sabe que tem denúncias dos desvios. Essa verba que é destinada, até ela chegar no lugar, ela vai, né, diminuindo. Então tá certo, vamos torcer, ter fé e cobrar também, ficar de olho nos nossos políticos. Muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde. Muito obrigada pelo convite.